Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina. Será que você pode aplaudir para a glória do Senhor? Ainda em pé, gostaria de te pedir para abrir a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 a 24. Vou repetir. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 a 24. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. A passagem diz o seguinte: tudo que fizeres, faça de todo o coração. Faça de todo como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão. É a Cristo o Senhor que vocês estão. Está fraco. É a Cristo o Senhor que vocês estão. Palavra do Senhor. Toma teu assento, mas antes de tomar assento, cumprimenta 2 ou 3 pessoas na sala. Diga a ele, você é especial, seja bem-vindo na casa do Senhor. Tenha bom apetite ao alimento espiritual. Aleluia. Queridos, antes de tudo eu gostaria de agradecer a Deus que me concedeu a vida para estar aqui em pé, para nós podermos compartilhar dentro de 45 minutos, 50 minutos, esta palavra, esta mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Agradeço também a pessoa do nosso pastor, o anjo da igreja, o pastor Matumona Mambo, por nos conceder a graça e confiar-nos este propósito para esta manhã, esta missão, nesta manhã, em nome de Jesus. E queridos amados ao Senhor, agradeço também a tua presença, servo de Deus está aqui, pastor, evangelista, profeta. Que Deus possa também abençoar a tua presença, a tua vida e a tua família. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós, ao longo deste mês, aqui no Sanael, no nosso Centro de Nações Eleitas de Deus, estamos a falar de um tema do mês de maio, que é viver com propósito e fervor. E eu, antes de entrar no subtema de hoje, gostaria que nós voltássemos a ver Romanos 12:11, que é o texto da mensagem do mês, que diz que não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amados, não é possível você viver uma vida de Deus com Cristo se você não viver uma vida de propósito e de fervor. Louvado seja Jesus Cristo. Você precisa viver uma vida de propósito e uma vida de fervor. Se você não vive uma vida sem propósito, é impossível também você viver uma vida com fervor. Então você tem que viver a vida com propósito. Você tem uma missão. Você tem uma vocação do chamado. Você foi chamado para servir. E você é chamado servo. O servo, automaticamente, ela vem falar de serviço. Você deve servir ao Senhor com propósito, com objetivo. Amém, poder de Deus? Com intencionalidade. Amém, poder de Deus? Sem a qual você não vai conseguir servir ao Senhor. E como você vai servir ao Senhor com propósito se você não ora? Como você vai servir a Deus com propósito e fervor se você não lê a palavra de Deus? Se você não medita a palavra de Deus? Se você não pratica a palavra de Deus? Para que você viva uma vida de propósito e de fervor, você precisa orar continuamente. A Bíblia diz, orar sem cessar. Você precisa ler e meditar, estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus está a falar para Josué que deste livro da lei, você não pode se desviar dela nem à direita nem à esquerda. Medita nele dia e noite. Como você vai servir a Deus com propósito e fervor se você não pratica a palavra de Deus? Amado, quase todo mundo está cheio dessa palavra. Mas se você for fazer
uma avaliação, uma investigação. A maior parte das pessoas estão cheias de palavras, mas não praticam a palavra. 90% cheios da palavra, mas praticam 5%, 10%. Amém, povo de Deus? E eu gostei dessa versão que eu li de NTL, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Diz que, Romanos 12:11, diz que trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Estou em Romanos 12:11 até 13. Que é o texto, título da mensagem central, viver com propósito. Amém, povo de Deus. Mas hoje, com a ajuda do nosso pastor, nós fomos selecionando um subtema que é servir com excelência, não com desculpa. O nosso subtema de hoje é servir com excelência, não com desculpas. Amém, povo de Deus. O que é servir? Servir é um ato de auxiliar, é um ato de ajudar, é ser útil ou prestar serviços a alguém, colocando as necessidades do outro em prioridade. Amém? Significa dedicar tempo e esforço para facilitar a vida do terceiro. É um trabalho que pode ser voluntário, ou um atendimento pode ser voluntário. Amém, povo de Deus? E nós temos visto aqui, anualmente ou bianual, nós temos feito aqui consultas médicas gratuitas. É uma maneira de servir ao povo, servir à comunidade. Amém? Servir com desculpas significa criar justificativas. Há pessoas que estão a servir, mas porque não querem servir, põem justificativos. Não vou poder fazer porque não tenho tempo, não tenho dom, não tenho talento, o trabalho está me apertando, criando desculpa para não servir. Amém, povo de Deus? Não tenho tempo, tenho medo, sou incapaz. Para evitar assumir um compromisso ativo e obediente ao chamado divino. Deus é bom em todos os momentos. E por isso que eu gosto do que disse o apóstolo Paulo aqui, onde nós lemos em Colossenses 3:23 a 24. Ele diz: tudo o que fizer, façam de todo o coração. De todo o coração, amados. De todo o coração. O escritor não vem dizer de que não façam em meio coração, com a metade do coração. Não, de forma parcial. Ele disse: façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a herança como recompensa. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém, povo de Deus? Servir com excelência, amados, é entregar o seu melhor com intencionalidade. É ser zeloso no trabalho que você faz. Façam com zelo e façam com amor. Façam com obediência, façam com dedicação. Quando nós nos dedicamos a algo, nós temos foco. Nós dedicamos em buscar soluções e não encontrar problemas para nós atribuirmos culpas ou justificativas para que nós não possamos fazer. Amém? É honrar o compromisso e eliminando o hábito de justificar falhas com desculpas vazias. Mas vocês sabem que há muita gente que quando delegam um trabalho, ele vai dar justificativas. Não vou poder. Ela até inventa mentiras, mesmo ao lado do pastor. Não vou poder fazer porque esses dias eu estou a trabalhar. Mas além também do trabalho, quando eu saio às 15, eu vou no curso de inglês, estou fazendo um curso de culinária. Então, pastor, não vai dar, é melhor você colocar a irmã Maria ou colocar a irmã Lourdes, porque eu não vou chegar a tempo.
Às vezes o trabalho está certo, na forma ele disse. Ele entra às 8 e sai às 15. Mas a outra coisa, outro fundamento que ele deu, do curso que está a fazer, curso nenhum não está fazendo. Mas só para fugir aquilo que são as responsabilidades que estão lhe incumbindo. Amém? As desculpas muitas vezes surgem quando nós nos limitamos, em vez de focar no propósito. Quando nós colocamos, não, eu sou limitado. Em vez de nós colocarmos os nossos olhos no propósito, então nós nos focamos nas nossas limitações. É perigoso, amado. Em vez de nos focarmos no propósito, louvado seja Jesus Cristo. Não tenho tempo, não tenho dom, não recebo recompensa a isso, não é meu trabalho, eu vou fazer mal isso. Amém. Quem serve dando desculpa, amado, trabalha apenas para agradar os homens. Eu vou repetir. Quem serve dando desculpa, trabalha apenas para agradar os homens, ou para cumprir uma obrigação. E perde o verdadeiro significado do serviço. Servir a Deus é serviço. Você chamado servo ou serva tem a ver com o serviço. Ser servo, ser serva aponta para o serviço. E o serviço se faz com zelo, com dedicação, com paciência, com amor, com entrega, procurando fazer o teu melhor para o melhor. Amém, povo de Deus? Não trabalhe de qualquer forma. Saiba, amado, quando você está servindo aos homens, é a Deus que você está servindo. Uma das maneiras de nós servirmos a Deus é servir os homens. Uma das maneiras de nós amarmos a Deus é amar o próximo. Como você vai dizer que você ama a Deus, que Ele é invisível, que você nunca lhe viu, ao olho desarmado, ao olho nu, se você não ama o teu próximo, ao teu irmão, à tua irmã, ao teu pai, à tua mãe, ao teu primo, à tua tia, ao teu vizinho, ao teu colega? Como você vai dizer? Como é que você tem essa ousadia de dizer que você ama, se você não ama o teu próximo? Amém, povo de Deus? Nós somos chamados para servir com dedicação, com excelência. Daniel, a Bíblia diz que ele tinha o espírito excelente, espírito de excelência. Quando você está a servir, não faça que você está a servir só aos homens, você está a servir também para Deus. Faça como para Deus você estivesse servindo. Mesmo quando você vem aqui para cantar para o grupo coral, quando você vem aqui para tocar o piano, para tocar a bateria, faça-o com excelência, porque para Deus você está fazendo. Quando você está aí na porta fazendo o protocolo, faça-o com excelência, como para Deus você estivesse a fazer. Amém, povo de Deus? E a Bíblia diz que há uma recompensa e propósito maior para aquilo que nós estamos a fazer. Você e eu precisamos ter uma mentalidade da excelência. Ele diz para fazer como para o Senhor. A excelência exige perfeição, amado. Mesmo que não seja uma perfeição absoluta, mas ela exige de você e eu entrega. Entregar o nosso melhor, com esforço, com um coração sincero, não com o coração reclamando, murmurando, com contendas. O exemplo de Cristo, Jesus Cristo, a Bíblia nos mostra que é o maior exemplo do servo. Ele não usou cansaço para se justificar. Mesmo depois das longas viagens com os seus discípulos, momento não, Jesus disse, não, agora estou cansado, vem amanhã. Vocês não viram que nós viajamos, atravessamos grande mar, e agora estou cansado? Não, Jesus sempre tinha disposição para servir. Amém, povo de Deus? Ele nunca usou cansaço, ou a sua divindade, como desculpas para evitar o sofrimento na cruz. Jesus não usou justificativa para dizer que não,
Estão a ver, por causa da minha divindade, eu não posso passar na humilhação. Não posso passar nesse sofrimento. Não vou poder. Jesus não evitou o sacrifício da cruz. Amém? Jesus não usou desculpas para que não lavasse os pés dos discípulos. Amém, poder de Deus? Ele disse que no momento que ele estava para ser entregue, ele pegou a bacia com a água, amarrou a toalha e começou a lavar os discípulos, do primeiro até o 12º. Amém, poder de Deus? Chegou até ainda o homem meio aventureiro no meio, que é o Judas, disse: Senhor, o Pedro, ele disse: Senhor, se você vai me lavar, por que não me lava já o corpo todo? Era uma forma de provocação só de Jesus. Jesus disse: quem já tomou banho, já se lavou todo o corpo todo. E nós conhecemos essa história, está na Bíblia. Amém, poder de Deus? Então nós precisamos, amado, ter a mentalidade da excelência enquanto nós servimos. E quando nós olhamos pela mentalidade da excelência, me faz lembrar a história de Daniel, que está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 10. A Bíblia diz que no tempo do reinado do rei Dário, o rei Dário dividiu o seu reinado em 120 províncias. E nessas 120 províncias, ele levantou 3 ministros, 3 presidentes para governar esses 120 províncias. E a Bíblia diz que dentre os 3 nomeados, Daniel também estava entre eles. E a Bíblia diz que o Daniel era o único com espírito de excelência, era o único que mais se dedicava, era o único que mais se destacou, ao ponto do rei Dário lhe oferecer a governação de todo o reinado, ou a responsabilidade de todo o reinado, de todo o reino. Amém, poder de Deus? Por quê? Porque ele trabalhava com excelência, ele tinha mentalidade de excelência, ele tinha dedicação, ele tinha entrega, buscava fazer o seu melhor com obediência, com humildade. Amém, poder de Deus? Com obediência, com humildade, com submissão, submetendo-se ao seu líder. E a Bíblia diz que, mesmo governando sobre os outros governadores, mesmo tendo tutela de várias outras províncias, ele todos os dias orava 3 vezes. Todos os dias, bem ao lado da sua janela, se dobrava, se ajoelhava e orava ao seu Deus. Amém, poder de Deus? Ele não se cansava. De manhã, orava. No almoço, orava. À tarde ou à noite, orava. 3 vezes ao dia. E a Bíblia nos diz que foi o motivo. Sabia que foi o motivo pela qual Daniel foi lançado na cova de leões. O facto dele ter espírito de excelência, mentalidade de excelência, priorizar Deus, como criou inveja nos outros ministros presidentes que governavam as mesmas províncias, as 120 províncias, na qual também Daniel fazia parte. Amado, eu quando olho para a história de Daniel, eu costumo dizer assim: no meu trabalho, se a única coisa que podem fazer com que me tirem ou me jogam fora é por causa de orar. E cada lugar que eu vou, Deus me dá uma missão diferente. Ele me coloca num propósito diferente. Eu quando fui trabalhar na clínica do Quilamba, clínica Aurora Care, Deus colocou algo no meu coração, um propósito, que eu orasse 2 em 2 horas. E quando batesse 2 horas, ainda que eu tivesse com o paciente, ele pedia uma licença. Vamos só orar pelo menos para 2 ou 5 minutos. E eu orava com ele. Amém? E foi assim. Quando eu fui para Chicala, eu sacrificava o meu almoço. Pessoas estão a almoçar 12 horas, 13 horas. Eu 12 a 13 horas estou a orar. Se vou mais tarde. Mas a prioridade é o meu Deus.
Eu li e guardei aquilo que está em Mateus capítulo 6, 33, que diz que buscai em primeiramente o reino e a sua, e todas as outras coisas vos serão. Agora escuta, atualmente eu estou a trabalhar na Unisaúde aqui em Viana. Me pergunta qual é o propósito. O propósito mudou. Sempre que eu estou de serviço, eu estou de jejum e oração. Parece que você não ouviu. Sempre que eu estou de serviço, estou de jejum e oração. Propósito. Amém. E eu disse para meu Deus, disse, Senhor, ajuda-me, porque eu sozinho não serei capaz. Onde eu não posso, o Senhor pode. Eu não consigo, o Senhor consegue. Eu quero fechar esse mês. Um dia sim, um dia não. Propósito, amado. Fervor. Amém, povo de Deus. Não seja preguiçoso servindo a Deus. Não seja preguiçoso buscando a Deus. Há pessoas que dormem sem orar. Eu gosto muito do meu amigo, o pastor Júlio João, disse que há pessoas que dormem como se tivessem razão. Dormem de tal maneira como se tivessem razão. Dormem demais. Amado, nós precisamos servir a Deus com responsabilidade. Como é que você vai servir a Deus com excelência? É um Deus de excelência. Merece um serviço feito com excelência. E Ele levantou homens e mulheres com excelência. Não há excelência sem Deus, amado. Como é que você vai dizer que você serve a Deus com excelência se você chega tarde? Você não vem nos cultos de terça, de quinta-feira, de semanas. Aí vem, você não foi trabalhar. Mas eu cruzo com muita gente que mesmo no dia do culto não foi trabalhar, mas está em casa. A cortina boa. Eles é que vão lá. Eles é mesmo que fundaram a igreja dele, ele o pastor e a mamã pastora. Eles é que têm carro, nós não temos carros. Andamos a pé, quando bate a noite, procurar caminho para chegar até a estrada. Eles é que vão. Amado, você não está a servir o pastor. Nós estamos a servir a Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a herança como recompensa. Há um galardão que te aguarda e aguarda a mim, amado. Não faça a obra de Deus com negligência, com preguiça. A Bíblia está a dizer lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito seja o homem que faz a obra de Deus com negligência, de forma relaxadamente. Amado, nas coisas de Deus, se você quiser entrar, entra mesmo com 2 pés. Não venha para brincar. Ou você está pronto, ou você não está pronto. Amém? Não seja crente Raimundo, um pé dentro e um pé fora. Um dia você está quente na oração, outro dia, estou cansado. Só assusta, já acordou como fosse uma trouxa. Não orou antes de dormir. Dormiu, acordou, não orou, tomou banho e lá, ucha. Mas bora em bonde. Cantinton. Amém, povo de Deus. Precisamos refletir nisso. Deus é bom em todos os momentos. Também queria trazer aqui um exemplo bíblico que está em Mateus 25, 14 e 30. A passagem bíblica que fala sobre os talentos. Mateus 25, 14 a 30. A Bíblia nos ensina de que havia um senhor que estava para viajar e chamou 3 dos seus servos. A um concedeu 5 talentos, a outro concedeu 2 talentos e ao último concedeu 1 talento. A Bíblia diz que os 2 primeiros, aquele que havia recebido 5, foi trabalhar e multiplicou, dos 5 deu 10. Aquele que havia levado 2,
Foi também, trabalhou, multiplicou, deu 4. E aquele que havia lhe confiado um talento, um dom, foi, pegou o talento, abriu terra, cavou e colocou lá o talento que tinham dado, o valor que tinham lhe dado. Preguiçoso. Amém. Preguiçoso. Não quero ter problema. Não é porque não queria ter problema com o meu Senhor. Você tinha tempo para trabalhá-lo. E a Bíblia diz que quando o senhorio voltou, pediu contas a esse que havia entregue um talento, lhe chamou servo mau, servo negligente. É preguiçoso. Amado, a preguiça pode ser doença física, como também pode ser doença espiritual. Doença física você pode tratar. Às vezes você está com um paludismo, com uma malária, uma febre tifoide, com uma infecção, coisas que a gente consegue tratar. Mas existe preguiça espiritual. Amém? E pode ser que você está sendo combatido. O mundo do inferno, o mundo da treva, te lançaram uma anestesia. E quando você está para orar, você não consegue, começa a babar na cama. Às vezes até dorme mesmo já lá. Abre a Bíblia, logo nos primeiros versículos, te lançam um sono profundo. Pau! A cabeça bate na Bíblia. Puf! E você não consegue fazer mais nada. Vai surgindo o desânimo espiritual. Você não tem vontade nem para ler a Bíblia, nem para ir para a igreja, nem para se unir com os irmãos. Amado, nós precisamos levantar. Nós precisamos levantar. Quando você nota esses sinais, ora a Deus, busca ajuda ao pastor, busca ajuda ao irmão que é fervoroso na oração, para poder te auxiliar. Nem tudo nós temos que começar a atribuir culpa ao diabo. Às vezes é nossa preguiça. Há pessoas até mesmo para tirar o corpo que está próximo, tem que lhe trazer. Ele é uma gata, é um gato. Sabe por que eu falo do gato? O gato é um animal preguiçoso. Até para limpar o seu olho, ele tira da saliva. Preguiçoso. Amém, povo de Deus? E a preguiça atrapalha o trabalho. Não só o trabalho de Deus, mas também o trabalho secular. Viva como preguiçoso. É que quando você entra na casa dele, tudo está bagunçado. Você entra no quarto dele, tudo está bagunçado. Tudo está de pernas para o ar, de pernas para o alto. E tudo começa com desânimo, para depois dar origem à preguiça. Amém? Então a Bíblia diz que quando esse senhor voltou, ele repreendeu o servo mau, que lhe tinham dado um talento e ele foi cavar, foi esconder. Não tinha medo, que você é um Deus nervoso, que colhe onde você não semeou, e aí por fora. Mas aos dois que haviam entregue 5 talentos, e aquele que tinha recebido 2 talentos, um multiplicou os 5 para 10, o outro multiplicou os 2 para 4. Ele disse: bons servos, servos fiéis, no pouco vocês me honraram, no muito também vos confiarei. Se você não souber honrar a Deus no pouco, Deus não vai te lançar para grandes coisas. Louvado seja Jesus Cristo. Não vai te lançar para grandes coisas. Há muita gente à procura de sucesso, mas esquecem, para que você viva sucesso, você tem que respeitar o processo. Você não entendeu? Você almeja ter sucesso na vida, mas você não quer entender o processo. Você não quer aceitar o processo. Você não quer respeitar o processo, mas você quer viver o sucesso. Não há nada que aconteça do nada. Nada vem do nada. Eu gosto daquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, meu não me falha. Sejam firmes, constantes e abundantes no Senhor, que o vosso labor não é em vão aos olhos do Senhor.
Quando você está fazendo, faça bem. Eu, pastor, eu gosto muito de fazer protocolo. Eu gosto mesmo de servir. Mesmo quando há atividades, óbito ou festa, podem me deixar, eu vou servir. Eu gosto de servir as pessoas. Porque Jesus disse ao meio dos seus discípulos: quem quer ser o maior dentre todos, que seja o que mais, serve. Serve, amado. E quando você faz, faça com paciência, com alegria, com amor, com dedicação, com clareza, não com curvas. Deus é bom. Em todos os momentos. Não seja um servo negligente. Te dá um trabalho no pastor e você não faz. E começa a bilingar o pastor, já não vem mais. Não, pastor, vou. Afinal, o trabalho que te deram é que está fazendo com que você fuja do culto, da igreja. Nós precisamos ter uma profunda comunhão com Deus, para nós prestarmos um serviço com excelência. Nós precisamos ter comunhão com a igreja, para nós termos um trabalho com excelência. Nós precisamos ter comunhão com o próximo, para termos um trabalho de excelência. Ninguém trabalha sozinho. Amém, poder de Deus? Ninguém trabalha sozinho. Precisamos uns aos outros. E como você vai ter a profunda comunhão com Deus? Amado, a obra é espiritual. A vida também é espiritual. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito. Você tem que ter profunda comunhão com Deus que você está buscando. A Bíblia diz que Jesus, que era Deus, se consagrava diante do Pai, orando e jejuando. E eu vou te dizer, sem jejum, sem poder. Sem jejum, sem poder. Sem oração, sem jejum, você não tem poder. Você que é servo de Deus, você tem que ser um filho obediente, amado. Deus só entrega poder, autoridade e domínio aos filhos obedientes. Você não me entendeu? Deus só entrega poder, autoridade, domínio aos filhos obedientes. Porque aquele que não é obediente, Deus não lhe confia domínio, não lhe confia autoridade, não lhe confia poder. É rebelde. Em vez de construir, vai destruir. Em vez de conservar o que está construído, vai destruir. Mas o filho obediente conserva o que foi construído. Ele obedece. E amados, eu quero chamar a atenção aqui aos irmãos, adolescentes, jovens, moças e mocinhos, obreiros, líderes que estamos aqui. Vamos ser obedientes na obra do Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor. Há um galardão maior que nos espera. Não só desse tempo, mas do tempo eterno, que espera você e eu. Não sejam rebeldes. Eu sei que em quase todos os lugares não falta pessoas rebeldes. Mas eu oro em nome de Jesus, que no nosso meio não haja filhos nem filhas rebeldes, em nome de... Por quê? Porque a rebeldia é comparada com o pecado da feitiçaria. Veja um filho rebelde e pega um feiticeiro, uma feiticeira, está igual. Sabe por quê? Porque as asas que lhe dão lá à noite, no mundo da treva, ele quer trazer essas asas também no mundo físico. Pensando como ele é rainha lá à noite, em casa também, com os pais, com a mãe também é rainha. Atenção. Deus é bom. Em todos os momentos. Precisamos trabalhar. Tira a preguiça. Diga ao teu irmão, tira a preguiça. Trabalho sim. Trabalho sim.
Preguiça não. Trabalho sim. Preguiça. Amados, já no ponto final, eu gostaria de falar de 4 coisas que podem trazer a excelência no servir. 3 lições que nós podemos aprender na excelência do servir. Tanto no nosso chamado, na vocação do teu chamado, tanto na tua liderança, no teu ministério, na tua casa, na tua família ou na tua comunidade. Amém? Mesmo no trabalho, trabalhe bem. Chega a tempo, seja pontual. Porque quando você chegar atrasado, você vai preocupar todo mundo. Mas quando você já chega atrasado, ela é assim, a Joana, essa hora é até cedo. Lições a aprender. Primeiro, a excelência no servir. Para que você tenha excelência no servir, você tem que ser um servo preparado. O servo deve ser um servo preparado. Gostaria de pedir ao irmão Tonisson para abrir Lucas capítulo 12, versículo 35. O servo deve ser um servo preparado. Sem preparo não podemos servir a Deus com excelência. Lucas 12, 35. Amém. Amém, poder de Deus. O preparo é uma das grandes ferramentas para que nós possamos prosperar e ter sucesso naquilo que nós estamos a fazer. Deus, quando chama, Ele escolhe primeiro, chama, prepara, te delega a tarefa, depois de delegar a tarefa, Ele te cobra e no final você tem a recompensa. Deus escolhe, chama, prepara. Agora a minha pergunta, como é que você vem servir na casa do Senhor sem se preparar? Você vem estar aí no protocolo, mas durante toda a semana você não apareceu no culto. E também não tiveram tempo para você se reunir para orar. Como é que você é uma pessoa que está escalada para moderar, mas ao longo da semana você não se prepara? Como é que você está no grupo coral e vocês têm ido para apresentar no domingo? Você não se prepara espiritualmente. Amado, coisa de Deus você tem que preparar espiritualmente. Está escalando na moderação, logo que o pastor te lança na escala para a moderação, você começa a orar. Senhor, no dia da minha moderação, que não seja eu a moderar, mas que o Espírito Santo modere em mim. Que eu não seja oficiante do culto, mas que seja o Senhor como oficiante do culto. Prepara os corações do coração dos teus filhos, que eles acorram na tua casa. Senhor, eu estou entregando o púlpito na mão de Deus. Eu estou entregando os instrumentos na mão de Deus. Os microfones, tudo que nós vamos usar, que seja para a excelência do teu nome. Você vai pregar, logo que te dá uma pregação, começa a preparar espiritualmente, começa a orar, para que Deus possa cativar, levar cativo a obediência à palavra. Se for para jejuar, jejue, ore, prepara, se consagra. Agora você vem assim solteiro, vamos moderar. Com que preparo você vai moderar? Amém, poder de Deus. Vou cantar. Com que preparo você vai? Não é zanga-zanga, amados. É disciplina, é preparo. Deus nos preparou para as boas coisas. Deus até prepara. Quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 até 10. Em segundo lugar, o servo deve vigiar. Felizes os servos cujo Senhor as encontra vigiando quando voltar.
Lucas capítulo 12, versículo 37. Mateus 26, versículo 41. A Bíblia diz: vigiai e orais, para que não caias em tentação. Você que come do dia 1 de cada mês até o dia 31 de cada mês, você não tem tempo para jejuar. Você não tem tempo até para estar com Deus. Pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Fechar a porta e dizer que hoje a rua não vai me ver. Eu estou aqui fechado, eu, meu Deus. A sala hoje não vai me ver. Estou fechado aqui com o meu Deus no quarto, para orar, para meditar, para estudar a palavra de Deus. Amém. Chega um tempo que mesmo estando caindo, mas vamos vir na casa do Senhor. Mesmo rebentados por causa de jejum, magrinhos, vamos continuar a vir na casa do Senhor. Vigiai e orais, para que não entras em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, amados. Ora, jejua. E agora até há irmãos que aproveitaram a boleia, graças a Deus. Deus, pastor, seja louvado. O pastor lançou um desafio aqui, que todas as segundas-feiras do final do mês, e todas as terças-feiras do final do mês, a igreja vai passar a ter jejum e oração. Apanha a boleia, amado. Eu te convido a apanhar a boleia, porque você é servo de Deus, amado. No tempo passado não havia pessoas que serviam, que não tinham pelo menos 1, 2 dias de jejum e oração, amado. É obrigação, são deveres do crente. O jejum e oração é disciplina espiritual. Jejum e oração é exercício espiritual. Não é birra do pastor. O pastor também gosta, já. Não vou começar jejum por quê? Até quando eu abro o jejum nem tem comida. Amado, nem sempre quando você vai abrir jejum você vai ter comida. E eu te falo mesmo já, às vezes Deus faz mesmo de propósito. Hora de jejum não tem comida. Acabaram tudo. Leva Jesus Cristo. Deus é bom. Vigia. Quem vigia está sempre atento. E nós quando passamos por aquelas empresas grandes, nós vimos a área de guarita, né? As pessoas que estão a vigiar a empresa, a unidade, a casa, estão sempre atentos. Com armas. Vai à esquerda, volta à direita, vai à frente, vai atrás, vendo se alguém que está a arrumar um mal contra a empresa, contra a unidade ou a instituição que ele está aguardando. Assim é o Filho de Deus. Jesus quando vai voltar vai te encontrar com um funjola bem grande, prato cheio de comida. Você nem tem tempo para jejuar, amado. Jejua. Sem jejum, sem poder. Em terceiro lugar, o servo deve ser fiel e sensato. Amados, ajuda-me só. Os minutos que eu estou a ver ali é as que faltam, né? Em terceiro lugar, o servo deve ser fiel e sensato. Precisamos servir com fidelidade e insensatez. Lucas capítulo 12, versículo 42. Vamos ler em casa. O servo deve ser fiel. Fiel a Deus. Amado, quando você diz que vou fazer jejum 2 vezes por semana, você está fazendo um propósito diante de Deus. Ele não está a te esforçar, mas seja fiel naquilo que você diz, porque a Bíblia diz: o que vocês selar na terra será selado aonde? E o que vocês desligar na terra será desligado aonde? Mateus 18, 18. Eu, não gosto muito de falar de eu, mas permitam, com toda a humildade, quando passamos em situação de procriação, quase 2 anos para nascer o Daniel, nós orávamos. A minha esposa até era macho. Amém. Porque havia momentos que eu saía do serviço, na altura na Indiama, trabalhar na ilha. Logo que eu chegasse a uma casa humilde, pequena, o pastor Matumão não conheceu, lá na Maianga. E logo que eu abrisse a porta, a esposa estava aí de joelhos a orar. Às vezes até me impedia abrir a porta. E quando eu chegava, colocava logo
a pasta na mesa e eu orava com ele. E graças a Deus, Deus me concedeu a graça de ter 3 filhos hoje. E desde aquela data, eu decidi lançar um propósito com Deus, uma missão para orar a favor de todos os crentes, e não só, que não têm filho, porque nós sabemos que o casamento é combatido. Depois do casamento também nós somos combatidos para não termos filhos. Procuram de toda forma, a todo custo, fechar a madre, a matriz, o útero da mulher para não ter filho. E eu lancei como um propósito. Às vezes você foi parar num sítio, era momento que Deus estava te dando um propósito. Você falou na cadeia, ficaste 1 semana, 2 semanas. É um propósito para você, quando sair dali, começar a orar a favor de quem? Dos presos. Você começa a reclamar: Senhor, eu mesmo teu filho na cadeia, o que é que vocês vão dizer de mim? Amado, nada acontece por acaso. Há coisas que Deus está a te levar lá, é para te disciplinar, é para te instruir, é para te dar direção. E você fica a reclamar. Agradece. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz: em tudo dei graças. Pois é a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus para convosco. Seja fiel no teu casamento, na tua família. Seja fiel na obra de Deus. No teu pastor, seja fiel. Não começa a dar nós, como diz os brasileiros, dá curvas, dá bilingue. Quando é noite de oração, você prepara já as mensagens. Quando é jejum e oração, você traz já uma bateria de exame. Pastor, está vendo? Há dias eu estava aí no médico. Ele disse, coitado do doutor, ele disse, como estou a tomar medicamento e é para estômago, eu não posso ficar 2 ou 3 horas ou 6 horas sem comer. Há uma bateria de justificativa. Não, é você o teu Deus. Amém, Pai de Deus? Seja sincero. Eu gosto daquilo que está, as qualidades que Deus dá para o Jó. Ele disse que é um homem sincero, um homem reto, temente a Deus. Eu tenho orado a Deus: Senhor, me faça todos os dias, e até ao longo desse tempo, que eu seja um homem sincero, um homem reto e temente a Deus, até que a morte me separe. Amém, Pai de Deus? Em último lugar, o servo deve ser responsável. O servo deve ser responsável. Há servos irresponsáveis. Temos conferência, você lhe atribuiu uma certa missão. Naquele dia também desaparece, só aparecer no dia. Já tudo feito, já tudo arrumado. Ele está chegando: pastor, me desculpa mesmo. Estava assim que eu sei assim. Forreu a minha sobrinha. Assim que eu sei assim. A minha cunhada também ficou doente. Baixou no hospital do Prenda. E o hospital do Prenda, conforme está cheio, pastor. Pessoas até no chão. Olha, começa a contar coisas que às vezes não tem nada a ver. Só para justificar. Você sabe que quando você mente para alguma coisa, essa coisa também vai acontecer. Não tem ninguém na tua família que está doente. Você mente que está doente. Ninguém morreu na tua família, mas você está a mentir no serviço. Seja um servo responsável. Lucas capítulo 12, versículo 47 a 48. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, não é responsável. A responsabilidade deve pautar a vida do crente, do filho de Deus, do trabalhador, mesmo até na vida secular. Você tem que ser responsável. Tem filhos, seja responsável, que esses filhos precisam de comida. Seja responsável, que esses filhos precisam de táxi, de pagar as propinas na escola. Não é porque tem momento para pagar a propina, você desaparece. Só chega depois de tudo está feito, está a aparecer. Pai bobo, pai sem cabeça. Não é assim, amados. Amém, por Deus? Não vamos poupar a linguagem. Nós temos que falar a mesma linguagem terra a terra. Para nós entendermos, entrar, guardar e praticar. Amém, Pai de Deus? Deus é bom.
em todos os momentos. Para terminar, gostaria de dizer que nós precisamos ser servo preparado. Prepara-te para a excelência no servir. Seja um servo vigiante. Seja um servo fiel. Fiel à casa de Deus. Fiel à tua esposa. Fiel à tua família. Fiel ao teu líder. Seja fiel e sensato. Não faça coisas para tropeçar as pessoas. Em quarto lugar, seja um servo responsável. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos a favor da palavra. Você vai pedir perdão a Deus. Talvez você tenha servido quando você quer, sem vontade. Diz: Senhor, me perdoa. E a partir de hoje, me dê a força, capacidade, me empodera por intermédio do Espírito Santo, a fim que eu faça o trabalho com excelência. Mesmo quando eu não sou visto, que eu faço trabalho com excelência. Eu gosto do José. José, mesmo na casa de Potifar, ele serviu a Deus com excelência. Teve uma oportunidade de deitar com a mulher de Potifar, mas ele, como reconhecia a presença silenciosa de Deus, rejeitou esse pedido. Não sirvamos a Deus somente quando tem câmeras, holofotos, ou quando estão nos vigiando é que vamos servir bem. Mesmo quando nós estamos no lugar em que ninguém vê, precisamos servir com excelência, no temor e buscando sempre santidade. Peça perdão a Deus, você que está orando em nome de Jesus, e diga: Senhor, me levanta, em nome de Jesus. Pai da glória, Pai da eternidade, nós viemos mais uma vez dizer obrigado pela Tua palavra, e reconhecemos, ó Pai, a nossa culpa, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos os nossos erros, ó Pai. Muitas vezes nós temos servido a Ti com desleixo, Pai. O sono, a sonolência espiritual, o sono espiritual, a fraqueza, o cansaço, tudo isso tem culminado para a escassez, para a sequidão na obra, no chamado, no ministério em que o Senhor nos confiou. Perdoa-nos, ó Pai. A partir de hoje, nós decidimos nos levantar para trabalhar e fazer o melhor para Deus, que é o melhor, para Deus, que é excelente em tudo que Ele fez e que Ele faz em nossas vidas. Levanta servos e servas suas, ó Pai, homens e mulheres que vão te servir com excelência, homens que vão marcar essa geração e a geração vindoura. Levanta homens e mulheres que vão dar respostas a problemas da luz, da energia, da saúde, da educação no nosso país e todos os outros continentes que vivem escassez, na África, na Europa, na Ásia, na América, na Oceania, na Antártida, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.